E nós continuamos com nossa série, As Raízes da Verdade, e nosso tema de hoje é Caim e Abel. E como sempre, porque alguém pode assistir apenas um dos 6 episódios dessa série, é importante que eu explique por que nós escolhemos o tema As Raízes da Verdade. As principais doutrinas da Bíblia, que têm a ver com a salvação, todas estão enraizadas e originam-se nos primeiros 3 capítulos do livro de Gênesis. Eu estou falando sobre a justiça, o pecado, a lei, a segunda vinda, perdão. Todas essas coisas têm sua origem nos primeiros 3 capítulos do livro de Gênesis, e às vezes nos primeiros 11 capítulos. E por isso esse título, As Raízes da Verdade. O nosso tema de hoje é Caim e Abel. Mas antes de entrarmos nesse tema, eu gostaria de lembrar vocês novamente que Jesus usou esse método de estudo, indo para o princípio. Por exemplo, quando ele respondeu aos fariseus em Mateus 19:3, quando eles diziam: "É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo?" E Jesus respondeu: "Não tendes lido que aquele que os fez no princípio..." Então aqui nós temos um exemplo de Jesus Cristo retornando aos tempos antes do pecado para responder uma pergunta que surgiu nos tempos depois do pecado. E essa é a mesma técnica que ele usou em Lucas 24:27, onde a Bíblia diz: "E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras." Então Cristo explicava as Escrituras do ponto mais inicial possível, para esclarecer quaisquer que fossem as Escrituras sobre as quais ele estivesse falando. Então, por isso, as raízes da verdade. O nosso tema é Caim e Abel. Eu sempre digo que, se um dia todas as Bíblias fossem banidas, então o livro que eu gostaria de ter seria O Caminho a Cristo. Mas se o governo dissesse que eu pudesse ter uma parte da Bíblia e que essa parte tivesse no máximo 3 capítulos, os capítulos que eu escolheria seriam Gênesis 1, 2 e 3. Alguns de vocês talvez escolheriam Apocalipse 12, 13 e 14, ou Daniel 7, 8 e 9, que também são bons. Mas os que eu escolheria seriam Gênesis 1, 2 e 3, que conta a história de como as coisas começaram, como as coisas deram errado e a solução para isso que deu errado. E isso é a essência da história humana. Então nós estaremos olhando os primeiros capítulos da Bíblia, Gênesis 1, 2 e 3, ao discutirmos o tema Caim e Abel. E deixa eu explicar por que eu escolhi esse título, Caim e Abel. Eu estarei lidando com justiça e pecado. E nós poderíamos apresentar cada um desses assuntos por semanas. Mas nós não temos esse tempo, então eu estou tentando condensar muito material em uma apresentação só. Vá até 1 João. Bem, vamos para Hebreus 11. Leremos o verso 4. Hebreus 11, verso 4. E o nosso tema é Caim e Abel. Hebreus 11, leremos o verso 4, e espero que todos tenham desligado seus telefones para que não tenhamos interrupções durante este culto. Hebreus capítulo 11, verso 4, a Bíblia diz: "Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala." O verso nos diz que Abel recebeu o testemunho de que ele era justo. E esse testemunho veio do próprio Deus. Então nós gostaríamos de dar uma olhadinha nessa coisa chamada de ser justo. Agora, em 1 João capítulo 3, nós leremos os versos 11 e 12, e o nosso tema é Caim e Abel, ou pecado e justiça. 1 João 3, verso 11, "Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas." Neste verso 12 de 1 João 3, nós temos 2 opções. E uma boa maneira de definir o que uma coisa é definindo o que ela não é. Então, ao ler 1 João 3,12, podemos obter informações confiáveis a respeito do que a justiça é e o que o pecado é. Hebreus 11 diz: "Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo." Nós podemos seguramente concluir que se Abel foi declarado justo, Caim claramente foi declarado injusto. Por quê? O que Abel fez foi certo e o que Caim fez foi errado. Vamos olhar o que Gênesis tem a dizer. Vamos para o capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 1.
Gênesis 4, leremos a partir do verso 1. Nosso tema é Caim e Abel. Nós estaremos olhando para esses dois grandes temas, pecado e justiça. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim e disse, alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim e fortemente descaiu-lhe o semblante. Agora, olhem o verso 4 e verso 5. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Agora, nós temos Deus aqui demonstrando duas respostas diferentes. A resposta dele a Caim foi precisamente oposta à resposta dele para Abel. E nós temos que entender o porquê. Caim irou-se fortemente e descaiu-lhe o semblante. Verso 6. E o Senhor disse a Caim, por que te iraste? Agora, lembrem-se que Deus é um Deus que gosta de arrazoar conosco. Ele nos convida a arrazoar. Vinde, pois, arrazoemos. Isaías 1:18. E se nós arrazoássemos ao estudarmos a palavra de Deus, luz entraria em nossas mentes. É claro, combinando razão com o coração sincero e vontade de seguir o que aprendeu. Por que tiraste, disse Deus, e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Deus diz a Caim, pense, olha o que você fez. Se você fizer o que é certo, se você fizer bem, se você fizer o que eu disse para fazer, eu vou te aceitar tanto quanto eu aceitei a Abel. Deus não aceitou a Abel porque ele era mais bonito. Deus aceitou a Abel porque Abel fez o que era correto. E a Bíblia diz, se bem fizeres, e está implícito, como Abel fez, não é certo que serás aceito? Existe um princípio sólido no qual você e eu podemos nos apoiar totalmente. Deus sempre aceita o proceder correto. Sempre, sem exceções. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? É uma pergunta retórica e a resposta é sim. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Agora nós temos um indício. Se procederes bem, isso tem que ser a justiça. Porque diz, e se não fizeres bem, é pecado. Deixa eu tentar de novo, não tenho certeza que vocês estão me acompanhando. A Bíblia é um livro de opostos. No verso 7, nós vemos isso sendo mostrado muito claramente. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito. Gênesis 4, 6 e 7. E se não fizeres bem, que é exatamente o contrário, o pecado jaz à porta. Se o pecado jaz à porta, se o pecado é o resultado do não proceder corretamente, então o oposto de não fazer bem é o fazer bem. E qual é o resultado de fazer bem? É a aceitação divina, porque fazer bem é um comportamento justo. O que é justiça? O que é pecado? Vamos mais para trás. Enquanto guardamos essas pistas de Caim e Abel, cujos nomes formam o título da nossa apresentação, nós estamos olhando na raiz do pecado, a raiz da justiça. Em Gênesis 2, 16 e 17, a Bíblia diz, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Note a palavra ordenou. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então Deus diz para Adão, se você comer esse fruto, você vai morrer. Porque se você comer, você estará pecando. Eu vou dizer de novo. A única razão pela qual alguém recebe morte como punimento é por causa do pecado. Não existe outra coisa pela qual Deus execute a morte como punição, somente o pecado. Então, quando Deus disse, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás, comer esse fruto significava estar pecando. Então, se comer o fruto é pecado, não comer o fruto seria o quê? Seria comportamento correto.
em conformidade com aquilo que Deus disse. Não coma deste fruto. Agora, ouçam o que Deus disse quando ele desce para investigar o que aconteceu. Gênesis 3, a partir do verso 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que eu te ordenei que não comestes? Deus aqui pergunta a Adão, você fez aquilo que eu disse para você não fazer? Em outras palavras, você pecou? Ouçam o que Paulo diz em Romanos 5, verso 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. O que Paulo faz aqui é que ele está obtendo suas informações a partir de Gênesis 2 e 3. Ele vai direto às raízes do que é pecado. O mundo está nessa condição por causa da desobediência. Adão e Eva tiveram acesso negado à árvore da vida por causa da desobediência. Agora, isso é muito claramente expressado em Gênesis 3, quando eles foram expulsos. Mas para mostrar a vocês como fazer uma extrapolação e extrair verdades quando não estão claramente declaradas, vamos até Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que guardam seus mandamentos para que tenham direito à árvore da vida. Pausa. Me diga um sinônimo de guardar seus mandamentos. Começa com obey e termina com descer. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos para que tenham direito à árvore da vida. Agora, se a obediência te dá o direito de acesso à árvore da vida, por que Adão e Eva foram impedidos? Porque eles desobedeceram. Então, o pecado tem que ser a mesma coisa que desobedecer a Deus. Vamos de volta para Romanos 5. Dessa vez leremos os versos 18 e 19, e eu quero fazer uma comparação entre o verso 18 e 19. Verso 18 diz, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Agora, vejam as palavras no verso 18. Pois assim como por uma só ofensa, e quem é esse? Adão. E qual foi a ofensa dele? Bem, ela foi definida no verso 19. Porque como pela desobediência de um só homem, vejam, essa ofensa foi a desobediência. O 18 e 19 dizem a mesma coisa com palavras diferentes. Então nós temos ofensa e nós temos justiça no verso 18. E nós temos desobediência e temos obediência no verso 19. E se você for fazer a comparação, ofensa e desobediência são as mesmas coisas. O que significa que obediência e justiça são a mesma coisa. Olhe esses dois versos com atenção. Eles estão dizendo a mesma coisa, com palavras diferentes. Deixa eu dar um outro exemplo disso, dessa vez do Velho Testamento. Salmos 33, verso 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Agora, pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Palavra e espírito são similares, a mesma coisa. Os céus e o exército, a mesma coisa. Verso 9. Porque ele falou e foi feito. Mandou e logo apareceu. Falou e mandou são a mesma coisa. Falou e apareceu são a mesma coisa. Agora, Romanos 5, 18 e 19, o 18 diz, pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Então nós temos a ofensa e a justiça. A ofensa é o que Adão fez, e a justiça foi o que Jesus fez. Verso 19, a desobediência é o que Adão fez, e a obediência é o que Cristo fez. Significa que obediência e justiça são a mesma coisa, e ofensa e desobediência são a mesma coisa. Então agora nós voltamos a Gênesis. Quando Adão desobedeceu a Deus, ele pecou. Porque pecado é desobediência. E é claro, a definição clássica é 1 João capítulo 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Mas resumindo a uma palavra, o pecado é desobediência. Então Deus disse a Caim, se bem fizeres... Deixa eu pausar nessa parte. Muitos cristãos, quando você fala de fazer a coisa certa, eles te acusam de legalismo imediatamente.
Dê uma olhada na Bíblia de Gênesis até Apocalipse, pegue uma concordância, olhe a palavra justiça e veja com que frequência impressionante justiça é expressada no sentido de fazer o que é certo. O que Jesus disse? Em Mateus 7, verso 21, nem todo mundo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz o quê? Que faz a vontade de meu Pai. A retidão é fazer o que é certo. O pecado é fazer o que é errado. E existe um padrão que determina o que é certo e o que é pecado. A lei de Deus. Deixa eu repetir. Só existe um padrão do que é certo e errado. E ele é a lei de Deus. Então, se ser justo é fazer o que é correto, então justiça significa estar em conformidade com as leis de Deus. Se pecar é fazer o que é errado, então o pecado é ante os padrões da lei de Deus. A lei de Deus está bem exatamente no centro. Ela determina o que é justiça e determina o que é pecado. Ouçam Gênesis 2, verso 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem. E ele repete essa palavra no verso 11 e 17 do capítulo 3. Agora, a única maneira de pecar é transgredir a lei de Deus. Então, se Adão pecasse e ele pecou, quando Deus disse, mas dela não comerás, isso era uma ordem. E isso era, de algum modo, uma expressão da lei de Deus. Porque a única maneira de pecar é transgredindo a lei de Deus, seja por pensamento, palavra ou ação. Então, quando a Bíblia diz, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E quando Adão tomou desse fruto juntamente com a sua esposa, eles quebraram a ordem de Deus. Porque o pecado é uma transgressão da lei de Deus. Nós não temos que esperar para o 1 João capítulo 3, 4.000 anos depois do Éden. Está bem aí em Gênesis 3 e Gênesis 2. Qualquer que seja o desvio do assim diz o Senhor, é pecado. Conformidade com o assim diz o Senhor é justiça. Agora, vamos para 1 João de novo. 1 João, verso 7 do capítulo 3 de 1 João. O meu primeiro livro preferido é Gênesis, mas o meu segundo é João. O Evangelho de João e suas epístolas, 1º, 2º, 3º João e, é claro, o Apocalipse. 1 João 3, verso 7, Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica, o quê? Justiça, é justo, assim como ele é justo. E no verso 8 ele diz, quem comete o pecado é do diabo. Aqui nós temos dois comportamentos opostos. No verso 7, quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. O verso 8 diz, quem comete o pecado, em ambos os lados é uma questão de prática. Isso não é legalismo. Sim, a justiça começa com uma condição, você é transformado por Deus, sim, sim. Você precisa de uma mente justa para fazer atos justos, sim. Mas como você pode saber que uma pessoa tem uma mente justa? E é por isso que Jesus disse, uma árvore será conhecida pelo quê? Pelos seus frutos. O pecado é um fruto. A justiça é um fruto. Uma árvore boa não pode dar maus frutos. Nem uma árvore má dar frutos bons. Então, 1 João 3, versos 7 e 8, no verso 7 diz, Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça. A justiça é praticar, que procede de uma mente justa. Verso 8, quem comete o pecado. Isso pode soar um pouco engraçado, mas nós também poderíamos dizer no verso 7, quem comete justiça. Cometer significa fazer, nada mais. Se você pratica justiça, você está de bem com Deus. Se você pratica o pecado, você está do lado errado. Então nós temos aqui, quem comete o pecado é do diabo. Agora, vamos usar o princípio dos opostos. E quem comete justiça é de quem? É de Deus. Não um ato justo por acaso, nós estamos falando de um estilo de vida, escolha frequente.
Um cristão pode fazer um erro, cometer um pecado, e isso não faz dele um filho do diabo. Nós estamos falando de um estilo de vida de pecado, uma rota de pecado. É disso que João está falando, não de um erro esporádico que o povo de Deus também pode fazer. O que é justiça? Justiça é fazer o que é certo. O que é justiça? Justiça é a pura e simples obediência à palavra de Deus. E onde a palavra de Deus foi resumida? Onde a vontade de Deus foi resumida para nós? O que é isso que é o dever de todo homem, a propósito, o dever de todos os anjos? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Justiça é viver em conformidade com a lei de Deus. O pecado é a violação da lei de Deus. Existem algumas pessoas que dizem, e eu já ouvi isso, que o pecado não é somente aquilo que você faz. O pecado é a sua condição, a sua natureza. Vamos examinar essa afirmação, para ver se essa afirmação é apoiada pela Bíblia, que a sua natureza é pecado. Quando Deus perdoa, Ele executa uma transferência. Nós vemos isso nos primeiros capítulos de Gênesis, Gênesis 3. Vamos ler o verso 7 do capítulo 3. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E é isso que eles estavam vestindo, este foi o pecado deles, e essa foi a tentativa deles de consertar a própria vida. Nenhum ser humano deveria tentar fazer o trabalho de Deus. E isso representava a justiça pelas obras. Tentar consertar os problemas espirituais pelos próprios esforços. Basicamente, pecado. No verso 21 do capítulo 3, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles. Agora, eu tinha dito que quando Deus perdoa, há um ato de transferência. Use a sua imaginação, ainda na raiz dessa verdade, o que é justiça, o que é pecado. Eu quero que você imagine Adão e Eva no verso 7 do capítulo 3. Eles estão vestindo a própria criação deles. E eu coloco a palavra criação entre aspas. Avental de folhas. Deus não está envolvido de nenhuma maneira. Olhem o verso 7. E os olhos deles foram abertos, e eles perceberam que eles estavam nus, e eles coseram folhas de figueira e fizeram para eles aventais, 5 pronomes, todos se referindo a Adão e Eva. Deus não está envolvido nessa salvação por conta própria. Deus não está envolvido em salvação pelas obras. Deus não está envolvido em eu consigo consertar meus próprios problemas espirituais. Deus não está envolvido. Só Adão e Eva estavam envolvidos. Olhem o verso 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. No verso 7, aquelas roupas tinham sido feitas totalmente por Adão e Eva. E no verso 21, as túnicas foram feitas totalmente por Deus, mas houve cooperação entre Deus e pecador, porque com certeza eles tiveram que permitir que Deus tirasse os aventais de folhas. Mas não está escrito no verso. Tudo bem. Não está escrito em palavras, mas está inequivocamente implícito. Vamos para Zacarias capítulo 3, a partir do verso 1. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém. Não é este um tição tirado do fogo? Josué estava vestido de roupas sujas, e estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo, tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse, eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. Agora, o que aconteceu aqui? Essa é uma representação do perdão, da justificação pela fé. Existe a remoção de uma roupa e o colocar de outra roupa. E é claro, a roupa suja no verso 3 representa pecado, e as roupas novas representam a justiça de Cristo. Agora, vamos voltar para Gênesis 3. A justiça de Cristo não é projetada para encobrir o pecado, mas para tomar o lugar do pecado. Então, perdão tem que ver com dar, com carregar, com levar embora. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Então, claramente, Deus teve que remover os aventais feitos de folha de figueira para poder vesti-los com as túnicas de pele. Agora, se a natureza carnal é pecado,
Se você for a Deus e disser, Pai, me perdoe por ter uma natureza carnal, o que Ele vai tirar de você? Ele não pode tirar a natureza carnal. Até que o mortal seja revestido da imortalidade quando Jesus voltar. Aí então ela será destruída, mas até então, cada pessoa salva tem a natureza carnal. E é por isso que Paulo diz em Gálatas 5,17, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. A pessoa salva ainda tem uma natureza carnal, mas ela não mais é governada pela natureza carnal, e sim governada pelo Espírito de Cristo. Pela natureza de Cristo, ela é uma criatura espiritual renovada, de acordo com João 3,6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Todos nós teremos a natureza carnal, até o mortal ser revestido da imortalidade. Então, se a natureza carnal é um pecado, como Deus pode perdoar? Porque o perdão exige a remoção de algo e a substituição com alguma outra coisa. Irmãos e irmãs, a natureza carnal não é um pecado pelo qual Deus considera eu e você responsáveis ou culpados. Agora, eu não estou de qualquer maneira louvando a natureza carnal. A natureza carnal é uma coisa terrível. Ela teve essa origem com Satanás a propósito, não com Adão. E é por isso que Jesus disse aos fariseus em João 8,44, vós tendes por pais o diabo. A natureza carnal é uma coisa terrível, uma coisa ruim. Mas a razão pela qual ela não é cobrada de nós como um pecado é baseada nesse princípio absolutamente fundamental ao estudar o tema do pecado. O pecado é uma escolha. Estão me acompanhando? O pecado é uma escolha. A natureza carnal não é uma escolha que fazemos. O pecado é uma escolha. A justiça é uma escolha. E Deus diz em Deuteronômio 30:19, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que eu te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois. Deixe-me mostrar que pecado é uma escolha. Vamos ler Gênesis 2, 16 e 17 ao continuar o assunto de Caim e Abel, justiça e pecado. E como eu disse antes, eu estou tentando resumir em 30 a 40 minutos, o que levaria muitos dias e semanas para explicar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essas são as palavras de Deus, certamente morrerás. O pecado é uma escolha. Agora, Gênesis 3, verso 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, verso 4 de Gênesis 3, é certo que não morrereis. Agora, aqui é uma escolha. Acreditar na palavra de quem? Deus disse, não coma, porque se você comer, você morrerá. A serpente disse, se você comer, você vai viver. A propósito, é incrível que as pessoas sigam o diabo. O diabo diz que o pecado traz benefícios. Deus diz que o pecado não tem nenhum benefício. O diabo diz que ele traz benefícios, que te abre os olhos para ser como Deus. E as pessoas ouvem o diabo. A palavra de Deus, se comer, você morrerá. E a palavra do diabo, se você comer, não morrerá. Eva tinha que fazer uma escolha. A palavra de quem eu vou aceitar? E ela escolheu a palavra do diabo. Agora, vamos para Adão. Gênesis 3, verso 17. E a Adão disse, visto que atendeste à voz de tua mulher... Agora, usemos nossas mentes de novo. O que Deus está deixando implícito quando ele disse, visto que atendeste à voz de tua mulher? Eu vou dizer o que ficou implicado. Porque você deu ouvidos a uma outra pessoa ao invés de ter dado a mim? Porque você escolheu uma outra voz que não a minha? Porque você seguiu outra voz de autoridade em vez da minha? Maldita é a terra por causa de ti. Porque você escolheu uma coisa contrária à minha palavra, uma maldição virá sobre toda a terra. O pecado, a maldição sobre a terra, é um resultado da escolha de ir contrariamente aos mandamentos de Deus. Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, Adão escolheu, Eva escolheu o pecado. Já desde Gênesis 3, o pecado é uma escolha.
Agora, existe algo chamado pecado por ignorância. Mas Deus desconsidera esse tempo de ignorância. Atos 17:30. Se eu não viera nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. João 15, verso 22. Então Deus entende o pecado por ignorância. Mas um pecado por ignorância ainda é um pecado. Precisamos entender isso. Agora, Deus não considera-nos como culpados. Não existe culpa para um pecado de ignorância. Deus é muito misericordioso. Nenhuma culpa é associada com o pecado feito na ignorância, porque a pessoa não sabia. Sabe, para que eu e você pequemos e recebamos a culpa, nós temos que ter o conhecimento. Haverão pessoas no céu que nunca terão guardado o sábado nessa terra. Eles simplesmente não sabiam. Eles não sabiam. Deus não considera essas pessoas como culpadas. Mas antes que eles entrem no portão do céu, na viagem para lá, eles vão ter guardado o sábado em algum lugar por aí do espaço. Deus não considera o pecado quando nós pecamos ignorantemente. Porque para haver culpa, tem que haver conhecimento. Sem conhecimento, nós não podemos fazer uma escolha, e pecado é uma escolha. Adão e Eva tinham conhecimento. Não suposições, mas conhecimento. Deixem essa árvore quieta, se vocês comerem, vão morrer. E o diabo disse, se vocês comerem, vocês viverão. Eles tiveram que fazer uma escolha. E eles puderam exercer o poder de tomar essa escolha porque eles tinham conhecimento. O que é pecado? O que é um pecado que tem culpa? O pecado que incorre culpa é uma voluntária, deliberada, intencional violação consciente da vontade revelada de Deus. Deixa eu dizer isso de novo. O pecado que incorre culpa. Nem todo pecado incorre culpa. Um pecado genuinamente ignorante, que significa que eu não sabia e não tinha como saber, não incorre em culpa. Deus não vai considerar, mas ainda caiu em Jesus, porque pecado é pecado. Veja, a lei não liga para se o pecado é ignorante ou voluntário. A lei diz, a alma que pecar, essa morrerá. Se eu pecar por ignorância, mesmo assim eu pequei. E de acordo com a lei, diz que você deve morrer. Mas o Senhor, em sua misericórdia, diz, sim, a pena de morte tem que ser executada. Mas alguém vai tirar essa penalidade dele e isso vai para Cristo. Deixa eu deixar claro, não existe nada de glamuroso por um pecado de ignorância. Ele ainda te causa dano, ainda faz Jesus sofrer, mas em sua misericórdia, Deus não considera culpada a pessoa que pecou em ignorância genuína. O pecado, que incorre a culpa, é a voluntária, intencional, deliberada violação da vontade revelada de Deus. E esse foi o caso de Adão e Eva no Jardim do Éden. Eles não foram enganados. A Eva foi até certo ponto, mas Adão não foi. Mas se Eva tivesse permanecido ao lado de Adão, como instruída pelos anjos e por Jesus, ela não teria se encontrado numa situação onde pudesse ser tentada pelo diabo em forma de serpente. E o que nós dissemos sobre Caim e Abel, justiça e pecado? Justiça, no nível prático, de acordo com a definição, é fazer o que é certo. Não simplesmente dizer o que é certo, mas fazer o que é certo. É por isso que em 2 Pedro 3,13, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Meus amigos, a justiça é fazer o que é certo. O pecado é fazer o que é errado. O que segue a justiça por fazer o que é certo é como? Por meio de que poder? O poder de Cristo vivendo em você. Porque um pecador não tem como viver uma vida justa por ele mesmo ou por ela mesma. Porque uma vida justa é a vida do próprio Deus. Eu preciso repetir isso. Quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, a intenção era que a vida de Adão refletisse a vida dele. Adão não podia ser Deus, mas ele tinha que viver como Deus. O viver de Deus teria que ser a vida na qual ele viveria. Justiça é viver a vida de Deus. E nenhum pecador pode fazer isso por si mesmo, mas através do poder de Cristo, o justo vivendo dentro dele. Então, quando eu digo que justiça é fazer o que é certo, eu estou certo biblicamente. Mas a questão é como? Pelo poder de Jesus Cristo vivendo dentro de você.
E pecar é fazer o que é errado. Como? Pelo poder do diabo habitando dentro de você. O poder do pecado é Satanás. O poder da justiça é a vida de Cristo. O que é o pecado? O pecado é a violação da lei de Deus. Descrevendo isso em uma palavra só, desobediência. Em Patriarcas e Profetas, página 21, parágrafo 2, Ellen White escreve o seguinte: obediência perfeita e perpétua era a condição para a felicidade eterna. Sob essa condição teriam eles acesso à árvore da vida. Obediência perfeita e perpétua. O que ela quis dizer com isso? Perfeita e perpétua. Obediência todo o tempo, em todas as coisas. Uma obediência de 99% não é perfeita. Uma obediência em 3 dias da semana não é perpétua. Deixa eu dizer isso de novo, dizendo da seguinte maneira. A vida que Deus planejou para Adão é uma vida que tornaria ele apto para o céu, para anjos, seres não caídos, serafins, querubins e o próprio Deus. Isso é justiça. A vida que se exige de nós, a vida justa, é uma vida que nos adequa para a comunhão, associação com os seres celestiais. Todos aqui já ouviram a expressão justificação pela fé. E isso nada mais é do que fazer o que é certo pela fé. Deuteronômio 6:25, e será para nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Conformidade com a lei de Deus é justiça. E a questão é, como fazer isso? Pelo poder de Jesus Cristo vivendo em você. Caim e Abel, nosso tema, Caim representando o pecado, Abel representando a justiça. Nós dissemos que o pecado é a revelação da vontade revelada de Deus. E por que eu digo da vontade revelada de Deus? Porque existe uma coisa chamada de pecado em ignorância. Um pecado em ignorância não incorre em culpa. No livro Obreiros Evangélicos, página 162, parágrafo 2, Ellen White escreve: a luz manifesta e condena os erros que se ocultavam nas trevas, ou seja, ignorância. E ao chegar à luz, a vida e o caráter dos homens devem mudar correspondentemente para com ela se harmonizarem. Pecados que eram outrora cometidos por ignorância devido à cegueira do espírito, já não podem continuar a merecer condescendência sem que se incorra em culpa. O que ela está dizendo é que quando a luz da verdade chega, um pecado de ignorância para de ser um pecado de ignorância, e se cometido de novo, incorrerá em culpa. E é por isso que eu defino o pecado como pecado que incorre culpa. É esse que causa destruição e condenação. É a violação voluntária da vontade revelada de Deus. O pecado de Adão não foi por ignorância, o pecado de Eva não foi por ignorância, mas sim voluntário. Então eles passaram a estar sob a condenação da lei de Deus. No livro Eventos Finais, página 217, parágrafo 5, Ellen White escreve: ninguém será condenado por não fazer caso da luz e do conhecimento que nunca teve e não pôde obter. Ignorância genuína não incorre em condenação para com o pecador. Essa maldição recai sobre Cristo. O que é pecado? É a escolha de fazer o errado, enquanto tendo pleno conhecimento do que é correto. Deixa eu colocar isso em outras palavras. Qual é o pecado que traz condenação e culpa? É a escolha de fazer o que é errado, enquanto tendo conhecimento daquilo que é certo. E isso é precisamente o que Adão e Eva fizeram. Ninguém se perderá por causa de pecados cometidos em ignorância. Este não é o problema do mundo. O problema do mundo é direta e voluntária violação da lei de Deus. O problema do mundo é a desobediência deliberada contra a vontade claramente revelada de Deus. Deus ordenou ao homem, dizendo, não coma, e isso de uma forma era uma expressão da lei de Deus, porque essa é a única maneira de pecar. E Adão agiu contrário a isso, friamente e descaradamente. E assim ele mergulhou este mundo no pecado. Então nós temos que perguntar a nós mesmos, existe alguma área na minha vida onde eu estou voluntariamente desobedecendo a Deus? Voluntariamente, e eu canto os hinos bem alto, mas voluntariamente desobedeço a Deus. Assim eu estou me colocando em condenação.
Assim eu estou flertando com a morte. Não somente a morte como consequência do pecado. Eu quero dizer a segunda morte, da qual não tem volta. Estou eu sabidamente, intencionalmente, de propósito, violando a lei de Deus? Se a sua resposta for sim, então pelo mesmo poder de escolha que eu escolho pecar, eu posso ter o poder de decidir o que é certo, pelo poder de Cristo. Essa vontade com a qual nós exercemos o poder de escolha. Meus amigos, a vida se resume a certo e errado. Justo ou pecador? Obediente ou desobediente? No livro Parábolas de Jesus, página 149, parágrafo 1, Ellen White escreve: há no mundo hoje somente duas classes. E somente essas duas serão reconhecidas no juízo: os que violam a lei de Deus e os que a ela obedecem. E isso desde lá de Adão e Eva, e daí Caim e Abel, e até os dias de hoje. Somente duas classes de pessoas. Ouçam essa declaração fascinante. Essa declaração diz o seguinte: a única pergunta feita no julgamento será: são eles obedientes aos meus mandamentos? Deixa eu repetir. A única pergunta que será feita no julgamento será: são eles obedientes aos meus mandamentos? E eu cito do West Indian Messenger, de 1º de julho de 1912, parágrafo 5. Isso é basicamente o que Deus perguntou quando ele desceu ao jardim. Ouça o que ele disse, em Gênesis 3:10. E quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que eu te ordenei que não comesses? O que Deus está perguntando? Vocês me desobedeceram? Vocês me obedeceram? O que vocês fizeram? É isso que Deus estava perguntando. Essa foi a única questão. Quando Deus desceu, foi um julgamento. Um julgamento necessita de investigação, então atribuir a punição, então executar. Se investiga, então se determina a culpa ou inocência, e então se executa, seja uma recompensa ou punição. Cristo veio, e o que aconteceu? Falou com Adão, e Adão disse, não importa. Ok, Adão, fique quieto, porque o julgamento é uma coisa individual e não por família. Então, Eva, você, o que aconteceu? Tudo bem. Então Deus deu a Eva a sua punição, no verso 16, deu a punição para Adão e a punição para a serpente, no verso 15. Mas a pergunta fundamental de Deus foi: vocês me desobedeceram? Ellen White disse: a única pergunta feita no dia do julgamento será: são eles obedientes aos meus mandamentos? Fizeram eles o que eu disse para fazer? Deixa eu dizer algo sobre a natureza carnal ao finalizar essa apresentação. Lembre-se sempre: se você se vê resistindo ao conceito de obediência, lembre-se sempre, o problema com a natureza carnal é a lei de Deus. Ouçam Romanos 8:7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. O que é inimizade? Ódio, hostilidade. Então você se pergunta, por que a inclinação da carne é tão hostil contra Deus? O verso não diz que ela tem hostilidade, mas que é inimiga. E por quê? O verso explica. Porque ela não está sujeita à lei de Deus. A lei de Deus é a base da inimizade que a natureza carnal tem contra Deus. A lei de Deus é a base da inimizade que Satanás tem contra Deus. É a lei de Deus. Esta é a mente que uma pessoa não convertida tem e que direciona a vida dele ou dela. Uma pessoa não gosta do conceito de obediência. E mesmo depois da conversão, quando um filho de Deus está estudando a palavra, a mente, que naturalmente odeia a lei, tenta corromper o estudo dessa pessoa. Então muitos cristãos se opõem à obediência. Eles odeiam esse conceito. E essa é a mente carnal, fazendo sua obra satânica na mente da pessoa. A Bíblia é tão simples. É tão simples. A justiça é fazer o que é correto. O pecado é fazer o que é errado. Ouça Maria. Agora, ninguém te conhece tão bem quanto a sua mãe, nem mesmo os pais. Ninguém te conhece como a sua mãe. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Verso 4, disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, o que quer que ele diga para vocês fazerem,
Façam. Se Adão e Eva tivessem seguido esse conselho, nós não estaríamos aqui nessa condição. Deixa eu dizer isso de novo. As palavras de Maria são um conselho para o mundo inteiro, e existe vida nesse conselho. O que quer que ele diga para vocês fazerem, façam. É assim que se vive uma vida abençoada. Essa é a vida justa. O contrário disso é uma vida de pecado. O que quer que ele diga para você fazer, faça diferente. Assim que é a vida de pecado. O que quer que ele peça para você fazer, ensine as suas recomendações. Isso é uma vida de pecado. Uma vida de pecado não necessariamente inclui assassinato, genocídio, fratricídio, assaltar bancos, explodir coisas. Não, não, não. Basta apenas ser uma oposição cordial e sofisticada em apenas uma área da lei de Deus. Isso é tudo. Só uma basta. Onde não há entrega. Se você se render 99,99% a Deus, isso te qualifica para ir 100% para o inferno. Eu apelo a vocês de coração. Peça a Deus que Ele te dê uma mente que faça qualquer coisa que Ele pedir. Esse era o testemunho de Cristo do relacionamento que Ele tinha com seu Pai. Ouçam João 8:29. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só. Por quê? Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Use a lei dos opostos. Se o Pai permanece com aqueles que sempre fazem o que agrada a Ele, o que acontece com aqueles que não fazem isso? Que o Espírito de Deus possa guiar nossas mentes, para que nós nos apaixonemos com o conceito da obediência, para que aquilo que foi dito de Cristo em palavras proféticas, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração, para que isso possa ser dito de nós. Nossa maior alegria é obedecer a Deus. Lembra quando Jacó foi enganado por Labão? Ele trabalhou 7 anos por Raquel? E ele tirou aquele véu e talvez até gritou quando viu quem era? A irmã Leia, não muito bonita. Labão disse, mais 7 anos, ele acabou trabalhando 20 anos. E a Bíblia diz que esses anos pareceram como nada. Como nada. Por quê? Porque ele amava Raquel de tal maneira que esses anos foram como se não fosse nada. Quando você ama a Deus, a obediência não é uma tarefa, mas um estilo de vida de amor. Que Deus possa nos abençoar ao seguirmos o caminho de Abel e não de Caim. Ao seguirmos o caminho da justiça e não do pecado.